Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do curso Ideia de Matemática 2. Nessa aula começaremos a falar sobre geometria espacial, iniciando por diedros, triedros e poliedros. Bora começar então. O que são diedros? O diedro é a região do espaço delimitada por dois semiplanos secantes, isto é, com uma aresta ou uma reta em comum. Mas e qual é o valor desse diedro? O valor do diedro é de acordo com o ângulo que os dois semiplanos fazem entre si. E daí você pode chamar isso do valor do diedro ou então o valor do ângulo diédrico. E baseado no valor do diedro, você pode também classificá-los. Por exemplo, existe o diedro nulo, que é quando os dois semiplanos eles estão um sobre o outro. Eles são coincidentes. Por exemplo, aqui o semiplano alfa está sobre o semiplano beta, formando uma angulação de 0 graus. Por isso que ele é chamado de diedro nulo. Temos também o diedro raso, que é quando os dois semiplanos estão opostos, formando assim uma angulação de 180 graus. Temos o diedro agudo, que é quando os dois semiplanos eles fazem uma angulação menor do que 90 graus. Vocês podem ver aqui o semiplano beta e o semiplano alfa. Temos também o diedro reto, que é quando os dois semiplanos fazem uma angulação de 90 graus. E por último temos o diedro obtuso, que é quando os dois semiplanos eles fazem uma angulação maior que 90 graus. Passando agora para a parte sobre triedros. O que seria um triedro? Triedro é a região de espaço delimitada por três semiplanos concorrentes, ou seja, com três arestas ou retas em comum, que geram planos duas a duas e se encontram neste ponto de origem aqui que eu estou mostrando. E se observarmos bem também, cada um dos planos é uma face do triedro. Mas e qual seria o valor de cada face? Como a gente representa o valor de cada face? É pelo ângulo que cada um está associado, por exemplo. Esse ângulo aqui representa o valor desta face, enquanto este ângulo aqui mais abaixo representa o valor dessa face aqui de baixo, e esse ângulo aqui mais à esquerda representaria o valor dessa face aqui à esquerda. E de acordo com o valor das faces, como eu acabei de falar, temos dois teoremas, que esses dois teoremas vão comprovar a existência ou não de um triedro. Pegando aqui esse triedro como exemplo, a gente vai analisar esses dois teoremas. O primeiro é o teorema da relação das faces, que ele diz que todo triedro, qualquer face é menor que a soma de suas outras duas. Por exemplo, a face AB tem que ser menor que a soma de BC mais AC, a face BC tem que ser menor que AB mais AC, e para essa face aqui, essa última, é a mesma coisa, ela tem que ser menor que as outras duas faces. Isso aqui é o primeiro passo para ver a existência de um triedro. O outro passo seria o teorema da soma das medidas das faces, que ele diz que a soma das medidas em graus das faces de um triedro qualquer tem que ser menor que 360 graus. Aqui, como a gente pode ver, a face AB mais a face BC mais a face CA ou AC tem que ser menor que 360 graus. Então, se seguir esses dois teoremas aqui, podemos confirmar que o triedro, sim, ele é verdadeiro, ele existe. Aí aqui temos dois exemplos, apenas para analisar a existência de cada um desses triedros. Aqui o primeiro exemplo seria um triedro com face de 50 graus, um de 40 graus e um de 80 graus. Aí analisando um a um, o de 40 graus, ele é menor que 50 mais 80? Só de ver que aqui tem um 50 e um de 80, obviamente a soma deles dois vai ser maior do que 40. Então para essa primeira face está correto. 50 graus. Aqui também podemos observar que tem um de 80, então já é maior, porque não vai subtrair, vai somar. Então essa face aqui também o teorema vale. E para a última face, somamos 50 mais 40, temos 90. Logo, 90 é maior que 80. Então, esse teorema aqui também, o teorema todo foi comprovado que para esse teorema está ok. Mas agora olhando o outro teorema, 40 mais 50 mais 80 graus. Isso é menor que 360? Sim, isso é menor que 360, isso dá 170 graus. Então, para esse triedro aqui, observando os dois teoremas, a gente pode afirmar que esse triedro existe, pode existir. Mas olhando aqui para esse outro triedro, olhando primeiro um a um, né, o primeiro teorema em relação a cada face ser menor que a soma das outras duas. Temos aqui uma face de 50 graus é menor que a soma desses dois? Obviamente que sim, porque tem um de 70 e um de 130, isso vai dar 200. Então, para essa face está ok. Para a face de 70 graus, ela vai ser menor que 50 graus e 130 graus? Sim, também está ok, porque vai dar 180 e 70 é menor que 180.
Porém, quando chegamos aqui na face de 130 graus, a gente observa que ela não é menor que 50 mais 70 graus, porque 50 mais 70 dá 120. Isso não é menor que 130. Então, a gente não precisa nem analisar o outro teorema. Só a partir disso, a gente já pode afirmar que esse triedro não pode existir. Tendo explicado toda a parte sobre triedros, podemos passar agora para a terceira e última parte dessa aula, que é sobre poliedros. Mas o que é um poliedro? Poliedro é uma figura espacial fechada formada por polígonos reunidos que formam as suas faces. Isto é um sólido geométrico formado por faces poligonais. Vocês podem ver aqui nesses dois exemplos, ó, eles são completamente fechados e as suas faces representam polígonos, que nesse caso aqui são quadriláteros, tanto nesse quanto nesse aqui. Além disso, nos poliedros também tem o chamado ângulos poliédricos, que são ângulos formados entre dois planos de um diedro, triedro ou poliedro que esteja presente aqui no poliedro. Mas e esse poliedro? O que é que compõe ele? Quais são os elementos que o compõem? Tem a face, como eu acabei de enaltecer bastante no último slide, né? Que eles são representados por polígonos. Mas aqui a gente pode ver que há diferenciações. Por exemplo, tem as faces da base, que é tanto em cima quanto embaixo. Não é porque por ser face da base que ela vai só a parte de baixo. A parte de cima também é uma face da base. E temos as faces laterais, que são as que compõem a lateral do sólido. Temos também as arestas, que são os segmentos que formam cada uma das faces. Por exemplo, se a gente pegar essa face aqui da frente, ó, tem esse segmento aqui, esse e esse. Todos eles são arestas, que compõem o sólido e aqui formam cada uma das faces. Temos também os vértices. O que são os vértices? São pontos em que as arestas se encontram. Por exemplo, esse ponto bem aqui, que é um vértice, é onde essa aresta aqui, e essa aresta aqui, e essa aqui se encontram. E é isso que o vértice é. É um ponto no qual as arestas se encontram. Porém, se a gente olhar esse aqui e esse aqui, notamos que temos algumas diferenças, né? Por exemplo, o número de vértices, o número de arestas e o número de faces. Porém, se a gente notar, também tem uma diferença em relação às faces da base. Esse sólido aqui ele só vai ter essa face aqui, a de baixo. Enquanto esse tem a de baixo e a de cima, esse tem apenas a de baixo, pois a de cima não tem uma de cima. É apenas representado por um vértice onde as arestas se encontrarão. Os poliedros eles podem se dividir em dois tipos de classificação: o poliedro convexo e o poliedro não convexo. Mas qual a diferença entre os dois? É só você fazer assim, ó. Se você pegar um ponto A, colocar dentro do poliedro convexo, e um ponto B em outro local dele, você vai perceber que o segmento vai estar todo dentro do sólido. Ele não vai passar por fora. Em qualquer parte do poliedro convexo, você vai ver que ele não passa por fora. Ele sempre vai estar por dentro do segmento. Não vai sair em nenhum momento de dentro do sólido. Já o poliedro não convexo, não. Você vai encontrar alguns cantos que, se você traçar uma reta, ele não vai estar totalmente dentro. Por exemplo, se a gente pegar um ponto A aqui e ligar um ponto B bem aqui, vai passar por fora. Não vai, a reta não vai estar sempre presente dentro do sólido. Ela vai passar por fora aqui nesse meio. Nós temos também aqui a relação de Euler. E o que seria a relação de Euler? É que em qualquer poliedro convexo, né, atentem-se bem a isso, tem que ser um poliedro convexo. Não vale isso aqui não vale para um poliedro não convexo. Essa relação vai estar presente, que é o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces vai ser igual a 2. Tem que ser igual a 2. Que aí você também pode comprovar que aquilo é um poliedro convexo ou não. Porque se não for igual a 2, essa soma aqui, você vai ver que não é um poliedro convexo. Aqui temos dois exemplos apenas para comprovar. Isso aqui é um poliedro convexo, nós podemos ver pela imagem, mas digamos que a gente não tivesse a imagem, tivesse só isso aqui, só essas informações, a gente usaria a relação de Euler para comprovar. Vamos lá. O número de vértices é 5, o número de arestas é 9 e o número de faces é 6. Então, 5 menos 9 dá menos 4, mais 6, resultando 2. Então, sim, isso aqui é um poliedro convexo. Pela imagem nós já poderíamos dizer que isso é um poliedro convexo, mas através da relação de Euler a gente comprova isso. Olhando para esse segundo exemplo aqui, ele tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Fazendo as contas, 8 menos 12 é igual a menos 4, mais 6 é igual a 2. Então, sim, por mais que na imagem a gente já via que ele é um poliedro convexo, se a gente não tivesse essa imagem, através dessa relação aqui, a gente poderia afirmar, sem ter medo, que sim, isso aqui é um poliedro convexo. Aí os poliedros de Platão. Poliedros de Platão são aqueles que possuem as faces com o mesmo número de lados.
todos os vértices formados pelo mesmo número de arestas e que sigam a relação de Euler. Só vendo isso aqui, que vale a relação de Euler, então quer dizer que os poliedros de Platão são poliedros convexos, já que poliedros não convexos não valem para a relação de Euler. E seguindo esses poliedros aqui, para a gente dar nome a eles, é baseado no número de lados deles, ou então o número de faces. Um poliedro que tem 4 faces, ele é chamado de tetraedro. Um poliedro de 6 faces é chamado de hexaedro. Um poliedro de 8 faces, octaedro. Um poliedro de 12 faces, dodecaedro. E um poliedro de 20 faces é icosaedro. Também tem muito mais aí, existem vários nomes, porém, para não ficar muito grande no vídeo, eu selecionei só esses aqui que são os mais comuns assim de aparecer, mas tem outros, tem de 4 até 20 já tem todos. E por aí vai, são muitos para poder enumerar todos. Aí aqui, para finalizar nossa aula, peguei uma questão Enem do ano de 2017 para a gente resolver junto, para fixar melhor o conteúdo. O hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um cristal, em termos de tamanho e forma. A granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro com 30 arestas e 20 vértices. Um mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal de granada pela junção dos polígonos correspondentes às faces. Supondo que o poliedro ilustrativo de um cristal de granada é convexo, então a qualidade de faces utilizadas na montagem do modelo ilustrativo desse cristal é igual a... Bom, uma questão bem simples assim, caiu em 2017. Ele dá um número de arestas para a gente e nos dá também o número de vértices, e que é o número de faces. E ele afirma aqui que o poliedro é convexo. Então a gente pode apenas utilizar a relação de Euler, que como vocês estão vendo a relação de Euler, vértices menos arestas mais faces igual a 2. Nós temos o valor, né? Está aqui 20 vértices, como aqui ele diz, 30 arestas, o número de faces aqui que a gente vai descobrir, e tem que ser igual a 2 isso. 20 menos 30 dá menos 10, menos 10 mais f igual a 2, passando o 10 para o outro lado. A gente descobre que o número de faces é igual a 12, logo a resposta é o item B. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, por ter assistido o vídeo. Deixem um like aí, se inscrevam no canal e até a próxima.